Glória a Deus, nós estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical online nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nesse momento nós iremos fazer uma breve oração, pedindo para que Deus venha nos usar, usar o louvor, usar também esse ensino nessa manhã, que venha falar ao seu coração, que Deus venha nos usar para que a palavra venha ser pregada e anunciada em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos teus filhos que estão assistindo, Pai, essa escola bíblica dominical. Deus, que o Senhor venha tocar nessa manhã, papai. Esteja abençoando, esteja ensinando cada dia mais e mais os teus filhos a tua palavra. Deus, nós pedimos também que o Senhor venha abençoar o louvor que vai ser cantado, unge as nossas vozes, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Para a tua glória e para o teu louvor, Deus. Amém. Amém. E amém. Vamos adorar o Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Essa era a chave Quero dele. conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, declare esse nome. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
nós iremos dar início ao nosso estudo, né? E um estudo que é a continuação do estudo da aula passada da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar novamente sobre os dons do Espírito. E nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os 9 dons do Espírito. E hoje nós falaremos sobre os dons de poder, que são o dom de curar, o dom da fé e o dom de operação de milagres ou de maravilhas. Vamos falar então primeiramente sobre o dom da fé. Então, irmãos, o dom da fé, então a fé que Paulo fala como dom, não é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, e pela qual se é salvo e se recebe o Espírito Santo. Então, esse dom de fé, ele então é diferente dessa medida de fé que é dada a cada um de nós. Em Romanos, aqui no capítulo 12, e a partir do verso 3, o apóstolo Paulo, em dado momento, ele fala que nós devemos pensar com moderação a respeito de nós mesmos, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós entendemos que Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Então, não existe ninguém que não tenha, né, uma fé, um pouquinho de fé, né, ali dentro de si. Mas essa fé, né, que como o Marcelo falou, que vem pelo ouvir a palavra. Mas existe algo, um dom que Deus nos capacita, que Deus pode entregar aos seus filhos, que é um dom de fé que é algo extraordinário da parte de Deus. Uhum. E ela é uma fé especial, né? Concedida, então, pelo Espírito Santo. Em certas ocasiões, para fazer alguma coisa de particular. Por exemplo, Jesus, mediante a este dom, matou a fome de milhares de pessoas, por bem 2 vezes, com poucos pães e com poucos peixes. Então, nós vemos que Jesus ali, como eu já falei no estudo anterior, Jesus ele veio à Terra como um homem comum. Os sinais e maravilhas que ele apresentou às multidões eram frutos de uma comunhão profunda com Deus, e então ali ele manifestava os dons do Espírito Santo. Então ali quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, o que aconteceu? Ali ele manifestou o dom da fé. Por meio da fé ele conseguiu realizar aquele milagre. Não foi algo assim, fruto de superpoderes de um Deus. Né? Jesus, nós sabemos que ele é 100% Deus, mas ele veio para a terra 100% homem. Como homem e capacitado pelo Espírito Santo, ele fez as obras que ele fez. E nesse momento que Jesus multiplicou o pão e os peixes, ele então estava agindo ali por meio de uma fé especial, de uma capacitação especial que Deus entregou a Jesus e Deus pode entregar também a nós. Uhum. E, por exemplo, também, ele caminhou sobre as águas do Mar da Galileia, né? Caminhou também pela fé, né? Uma fé extraordinária. Acima dessa medida de fé que é entregue a cada um. Nós sabemos que essa fé que o Senhor, essa medida de fé que nos é entregue, ela pode ser trabalhada para que ela cresça. Jesus fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se você aplicar essa fé, ainda que ela seja pequena, ela pode vir a crescer. E você, a cada passo de fé que você dá, essa fé pode se firmar e se tornar maior. Agora, esse dom de fé, ele é uma capacitação do Espírito Santo para situações em que é necessário exercer algo acima dessa medida que nos é entregue, acima daquilo que nós podemos exercitar. Então é um dom espiritual, um dom que vem de Deus, é uma fé que vem de Deus e nos capacita. Não é algo que nós possamos, através dos nossos esforços, conseguir, mas é através do enchimento do Espírito Santo na nossa vida, de nós termos uma profunda comunhão com Deus,
o Senhor vai liberando sobre nós os dons que, segundo Ele, né, segundo a vontade de Deus, o Senhor quiser nos conceder. E outro exemplo também que nós temos aqui no estudo, fica lá no texto de Mateus, no capítulo 21, e versículo 18 e 19, quando ele fez secar num instante uma figueira. Eu vou ler nessa manhã. O texto se encontra ali em Mateus, capítulo 21, versículo 18 e o versículo 19, que diz assim: Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: Nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. Então ele decretou pela fé, ele usou a fé para falar que aquela figueira ela não iria mais produzir nada, E no mesmo instante aquela figueira ela se tornou seca, Então nós percebemos que essa capacitação que o Senhor nos dá é algo que faz com que a nossa carnalidade não interfira no resultado da situação. A gente vai receber ali uma fé inabalável, a gente recebe ali uma carga extraordinária ali de fé para realizar a vontade de Deus, para declarar a vontade de Deus e coisas maravilhosas e extraordinárias acontecerem. Então, outro dom que nós iremos falar nessa manhã é o dom de cura, Os dons de curar são dons que capacitam quem os recebe de curar os doentes. Como no caso de Jesus, o poder do Senhor estava com ele para fazer curas. Lucas capítulo 5, versículo 17. Jesus então deu o poder de curar os enfermos aos seus 12 discípulos, conforme está escrito. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus capítulo 10, versículo 1 e Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2. Então nós vemos Jesus ali capacitando seus discípulos com um dom de cura para curar as multidões, para curar as pessoas. E nós vemos que a partir desse momento que eles são capacitados, eles impõem as mãos sobre os enfermos e os enfermos são curados. É claro que pela fé, ainda que você não tenha o dom, você pode orar, interceder e pessoas serem curadas. Mas quando a pessoa recebe o dom de curar, isso fica mais evidente. Ele ora pelos enfermos e se a pessoa que está enferma tem fé para ser curada, ela é curada imediatamente. Nós vemos pastores, nós vemos pregadores, pessoas que têm esse dom e acontecem com muita frequência, são conhecidos porque oram pelos enfermos e os enfermos recebem a cura. E outras pessoas que já não têm esse dom, isso não acontece tão frequentemente ou nunca acontece. Então é um dom muito maravilhoso, é algo muito especial da parte de Deus e que nós devemos buscar. A igreja pode receber, nós podemos receber esse dom. E Deus, ele usa os discípulos e, como nós já dissemos aqui, ele pode usar também a sua vida, com esse dom, o dom de cura. Mas para isso nós temos que buscar, Deus ele já dá o start para nós, assim, que nós temos esse dom, Algumas pessoas desenvolvem. Sim, Deus sinaliza que Ele deseja usar você nessa área, você tem esse desejo no seu coração, então ore por isso e busque no Senhor, que é algo especial para capacitar a igreja e algo especial também para trazer as pessoas para perto de Cristo,
Porque muitas pessoas que receberam o Evangelho foram atraídas pelas curas e pelos milagres que Jesus fazia. Então, quando a igreja é capacitada pelos dons, essa igreja, ela cresce, essa igreja desenvolve. Por quê? Porque as pessoas veem que ali existe um mover do Espírito acontecendo, né? Porque ali existe a manifestação dos dons do Espírito. Então, essa é uma igreja que ela é avivada, é uma igreja que as pessoas reconhecem o mover do Espírito Santo nela. Então nós devemos de todo o coração e de todo o nosso entendimento buscar esses dons, os dons de poder, os dons, todos os 9 dons do Espírito, para que a igreja seja frutífera, que a igreja seja avivada. E se você suspeita, né? Não suspeita, mas aplique esse dom, né? Ore então pelas pessoas e Deus, ele vai fazer o milagre através da sua vida. Porque ore para que o Senhor derrame sobre você o dom de curar, né? Assim como Jesus orou pelos discípulos e sobre eles foi derramado o dom de cura. E assim, igual no caso do Marcelo, ele é uma pessoa que Deus já sinalizou que quer agir nessa área. Por quê? Porque ele já recebeu profecias, mais de uma, a respeito disso. Ele já tem esse desejo no coração. Então, o que precisa acontecer? Precisa buscar para que, né, e ter fé e começar a orar, impor a mão sobre os enfermos para que eles sejam curados. Então, se acontece com você também, busque ao Senhor para que esse dom venha se manifestar. Né? E não só esse, mas para que todos os dons. Porque a gente vê Jesus se movendo em todos os dons do Espírito. Né? E Jesus falou que se nós crescêssemos, nós faríamos obras como as que ele fez e faríamos maiores ainda. Então, quer dizer, Jesus deixou aí a porta aberta. Nós é que devemos buscar para que essas obras maiores ainda aconteçam. Né? Que a glória da segunda casa venha a ser maior do que a da primeira. E que o Espírito Santo venha se mover no meio de nós. Como se moveu no passado. Não é que a fé deles era maior, não é que o Espírito Santo só agiu ali naquele momento. É que nós precisamos buscar esse mover. Nós precisamos desejar o mover do Espírito Santo no meio da igreja, no meio da nossa congregação. Nós não devemos nos contentar em não ver o mover, nós devemos buscar isso de todo o coração. Com arrependimento, com comprometimento, com adoração sincera, com o coração aberto, para que o Espírito Santo venha derramar sobre nós essa capacitação, para a glória e a honra do nosso Deus. Sim, não é porque eles eram preferidos de Jesus, né? Eles não eram, mas eles usavam isso, né? Eles entenderam o id de Cristo. Então eles curavam os doentes, vivendo Jesus conforme está escrito. E saindo eles, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Lucas, no capítulo 9 e versículo 6. Então, eles entenderam o id de Cristo, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E nisso também eles pregavam o evangelho e curavam as pessoas, né? Eles tinham esse poder de curar as pessoas através de Jesus Cristo. Através da palavra que Jesus, né, lançou sobre eles. Então, o evangelho fica capacitado, porque além das pessoas ouvirem as boas novas, eles são convencidos pelos sinais e pelas maravilhas que seguem. Então, os dons, eles vêm para capacitar a igreja, eles vêm para nos dar ali a confirmação daquilo que nós estamos falando, né? Porque as pessoas muitas vezes ouvem falar o evangelho, mas muitas vezes a fé da pessoa é fraca, é pequena. Se ela vê ali a manifestação dos dons, elas acreditam. Por quê? Porque elas falam, não, Deus está agindo. Do mesmo jeito que ele agiu na palavra, agiu no passado, ele age hoje ainda. Né? Então, às vezes, as pessoas precisam ver os sinais para que elas venham crer. Então,
os dons, eles nos capacitam, eles nos capacitam a levar as pessoas ao convencimento, né? Que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esses dons que são entregues pelo Espírito Santo fazem as pessoas ver e acreditar que mesmo Deus que agia no passado, ele pode continuar agindo hoje com as mesmas maravilhas. Amém. Também o apóstolo Paulo tinha dons de curar. De fato, em Malta está dito. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e eram curados. Atos capítulo 28, versículo 8 e 9. Então a gente vê os dons acontecendo, né? O mover do Espírito Santo acontecendo através ali da vida de Paulo e pessoas ali na ilha de Malta sendo curadas, pessoas indo até ele para serem curadas e ele falando de Deus para essas pessoas e essas pessoas acreditando porque elas estavam vendo o que estava acontecendo ali nas suas vidas. Então, eles estavam vendo um Deus que é capaz de curar, um Deus que é capaz de curar as enfermidades do povo. E esse é o nosso Deus. As pessoas, quando veem que são curadas, que realmente acontece nas suas vidas, elas são convencidas e elas ficam maravilhadas. Nós ficamos maravilhados, né? Porque é um dom maravilhoso da parte de Deus. Mas um fato muito importante a respeito desse dom, como eu já disse, não depende simplesmente da pessoa que tem o dom, né? Você tem o dom de curar. Mas se a pessoa não tem a fé para ser curada, ela não vai ser curada. Porque nós vemos Jesus em ocasiões orando por curas em pessoas e as pessoas não sendo curadas. Por quê? Porque elas eram incrédulas. Elas não tinham fé para serem curadas. Então, para que a pessoa seja curada, ela necessita crer que a oração ali, né, que a imposição de mãos vai curar o enfermo, que aquela pessoa que está orando, ela tem, né, ali a palavra de cura para liberar sobre a vida da pessoa, do outro. Caso contrário, não vai acontecer. Sim, é verdade. E esse estudo ele diz sobre isso que nós estamos falando. Ele fala assim: se cuide bem, porém, para evitar pensar que quem tem os dons de curar pode curar indiscriminadamente quem quer, porque a cura, para que possa acontecer, necessita da fé por parte do doente. Recordai-vos que em Nazaré Jesus não pôde fazer muitas obras poderosas por causa da incredulidade que havia naquela cidade e também da permissão de Deus, ou seja, que a cura do indivíduo entre no querer de Deus para com ele naquele tempo. Então agora nós vamos falar sobre o dom de operação de milagres ou maravilhas. Como como se pode bem ver, este dom é distinto dos dons de curar, né? Porque enquanto os dons de curar dizem respeito a curas de um mal, o dom de poder de operar milagres diz respeito à operação de sinais e prodígios vários. Aquilo que se deve ter presente é que este dom é um poder de fazer determinadas coisas por ordem de Deus. Para explicar este dom com as Escrituras, citarei o exemplo de Moisés. De Moisés é dito que, quando Deus lhe apareceu na chama de uma sarça ardente, lhe ordenou de descer ao Egito para libertar o seu povo da mão de Faraó. Deu-lhe o poder para fazer sinais e prodígios diante de Faraó. De fato lhe disse: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão.
mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. É Êxodo capítulo 4, versículo 21. Então nós vemos que o Senhor libera sobre Moisés ali um dom, um poder de operar sinais e maravilhas para que Faraó cresce e libertasse o povo ali do Egito. Então nós vemos Moisés transformando ali o cajado em serpente. Nós vemos também as pragas, né, que aconteceram ali no Egito, a água se tornando em sangue, chuvas de pedras, pragas de piolhos, de pestes e gafanhotos, muitas coisas fora da ordem natural acontecendo ali para comprovar a palavra de Deus. Nós também vemos que ali no Novo Testamento Jesus transformando a água em vinho. Também é algo que foge ali da ordem natural, é algo miraculoso, algo maravilhoso, fora do normal, né? É claro que milagre sempre fala daquilo que, né, não é convencional, daquilo que não é simples de fazer. Mas nós vemos que o Senhor, Ele entrega poder aos seus filhos. É um poder, e é poder extraordinário, é algo fora da nossa maneira racional de pensar. O nosso Deus é um Deus de maravilhas, é um Deus de operação de coisas miraculosas, que fogem do nosso entendimento. E às vezes nós vemos lá no passado o mar se abrindo e hoje a gente fala isso é impossível. Mas não é impossível, porque se nós estivermos na presença do Senhor e o Senhor nos conceder o poder e falar vai e faça tal coisa, e nós irmos no Espírito e agir ali, vai acontecer. Vai acontecer obras iguais às que aconteceram e vão acontecer coisas maiores. Por quê? Porque o mesmo Deus de antes, Ele é o mesmo Deus de agora. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso e Ele continua capacitando, entregando poder aos seus filhos. Então, a única coisa que depende, a única impossibilidade de que essas coisas aconteçam é nossa. Somos nós que impossibilitamos o agir de Deus, porque nós somos incrédulos, nós não acreditamos que os dons são para hoje, nós não acreditamos nesse mover do Espírito Santo. Nós devemos acreditar, nós devemos nos entregar de coração, de corpo e alma, para que Deus Ele possa operar no meio de nós. As mesmas coisas do passado, Ele vem a operar hoje ainda. E as pessoas venham ver esse mover, venham ver esse agir, e elas venham acreditar que o nosso Deus, que Deus está no meio de nós, que o Senhor continua operando no meio de nós. Amém, é verdade. E nós temos bastante exemplos, né, sobre operações de milagres na Bíblia. E Deus, como nós já dissemos, Ele continua a realizar. Basta a nossa fé, basta nós acreditarmos, nós colocarmos a nossa fé em prática, que Deus Ele ainda realiza milagres. Deus Ele ainda opera milagres e maravilhas no nosso meio. Glória a Deus. Mas esse foi o nosso estudo de hoje. Nós agradecemos a sua companhia, as pessoas que ficaram com a gente até o final desse vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Agora o Marcelo vai fazer a oração para o término do nosso estudo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua presença, Pai, aprendendo mais de Ti. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos colocar em prática esse estudo, Deus, em nome de Jesus. Que nós tenhamos mesmo esses dons, Pai, o dom da fé, o dom de cura, o dom de operação de milagres e maravilhas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha realizar isso nos nossos dias, porque nós cremos que o Senhor é poderoso. Pai, que o Senhor coloca essa fé no nosso coração, para que isso venha acontecer nos nossos dias. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque em cada vida nessa manhã e que hoje seja um domingo abençoado, um domingo de eleição, e nós pedimos também que o Senhor venha agir através
desse dia, Pai, escolhendo o melhor para a nossa cidade, que seja feita a tua vontade e não a nossa, para a tua honra e a tua glória, Deus. Glória Em a Deus. nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Graças a Deus. Até a próxima aula, irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.